Meu pai desencarnou há um ano, pois tratava infecções urinárias recorrentes. Muitas vezes sangue na urina, com um urologista. E ele só pediu ultrassom da bexiga. Nunca investigou a fundo o problema. Ficou um ano sem ter infecções. Mas em maio passado, teve e mais forte o sangue na urina. Colocou até sonda, internou uma. Na segunda vez tiveram que abrir correndo, pois outra equipe de médicos suspeitaram de tumor e assim foi. Ou seja, Jorge, fiquei muito brava com o urologista que tratava meu pai. Depois conversei com o médico que o operou e ele me disse para ter descoberto esse tumor teria que ter sido pedido uma tomografia, uma ressonância, pois o ultrassom tem lugar que não mostra. Se o médico não tivesse sido negligente e tivéssemos descoberto o tumor a tempo, será que ele estaria aqui? Aí a grande questão da nossa irmã é: tenho muita mágoa do médico ainda. Erros médicos existem. Erros médicos existem. Mas tem vezes que os médicos fazem tudo certo e o paciente não melhora. Nós não podemos ter a crença de que um tratamento médico obrigatoriamente levaria um nosso ente querido para uma situação de plena saúde. É lógico que o tratamento deve ser buscado, é lógico. Se esse recurso existe, nós vamos atrás do recurso. Se existe a possibilidade de cura, nós vamos atrás dessa possibilidade, porque a vida na Terra é muito importante. Mas nós não podemos ter a crença de que, se nós procurarmos o tratamento, nós obteremos, evidentemente, a condição de saúde plena. Há muitos casos, muitos, de pessoas que tinham todo o dinheiro do mundo, procuraram os médicos mais extraordinários e não conseguiram obter a cura. Mas vamos objetivamente para a circunstância que você está trabalhando. Dentro da lei de causa e efeito, existem instrumentos que não podem ser desconsiderados, que o planejamento espiritual ele trabalha dentro de uma faixa de experiências. A gente não renasce para viver uma coisa como se fosse um destino selado. Todos nós temos um conjunto de experiências que podem ser ocorridas desde o extremo de um lado até o extremo do outro. É dentro dessa faixa de experiências que nós nos movimentamos, isso em vários cenários. É lindo a complexidade desse mecanismo, porque na área da família eu tenho uma faixa de experiências para viver, que vai desde o extremo inferior até esse outro extremo. Aonde eu vou me movimentar vai depender da minha conduta. Eu posso caminhar no lado mais crítico da minha conduta ou no mais brando da minha conduta. Aí eu vou para a minha vida profissional. É outro cenário, totalmente diferente. Aí é um outro cenário. Pode ir de um canto para o outro de maneira... Aí vou para a minha vida orgânica. É outro cenário, que eu me oscilo também assim. Então, no quadro de possibilidades de seu pai, a desencarnação nesse período não era uma hipótese descartável. Havia a possibilidade de que isso acontecesse. Havia a possibilidade, tanto que aconteceu. Quando uma perspectiva ela não é vista no quadro, ela não se concretiza. Então, nós temos faixas de comportamento que podem favorecer ou dificultar determinadas experiências. O médico poderia ter feito de forma diferente? Poderia, mas nada garante que, se ele fizesse, o nosso pai estaria ainda encarnado. Poderia ter uma sobrevida? Poderia ter tido mais 6 meses, mais um ano, poderia ter mais 2 meses e desencarnaria, porque a partir da interferência do médico nesse processo, poderia acontecer um aproveitamento maior ou menor. Só que a desencarnação é um fenômeno extremamente importante para que ele fique nas mãos do acaso, para que ele aconteça sem que exista uma razão mais objetiva para que ele se dê. Então, se houve essa circunstância,
nós temos que lembrar de uma frase que o Cristo dizia: é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem o escândalo vier. De repente, seu pai estava previsto para desencarnar nessa faixa de tempo. Independente da ação do médico, ele desencarnaria. O médico interferiu no processo, vamos admitir que sim. Você está colocando que sim, vamos admitir que ele interferiu. Então, como ele interferiu, ele acabou abreviando de alguns meses esse fenômeno. Beleza, desencarnou com esse tipo de circunstância. Se o médico interferiu, o médico foi, de certa maneira, o instrumento para que o escândalo aconteça. Todo mundo se escandalizou quando ele desencarna. Então, esse é o escândalo. É necessário que o escândalo venha, que a desencarnação venha, mas ai se alguém se apresenta como um elemento, como agente que pode interferir nesse processo. Então, a janela de possibilidades existia. E dentro dessa janela, seu pai acabou tendo essa experiência. Mas eu quero, antes de concluir, refletir na sua relação com o médico. Não faça esse movimento que você está fazendo. É muito danoso para você, adoece você, perturba seu raciocínio, projeta você em quadros amargos de desamor, de mágoa, de ódio, atrai entidades perversas que acabam se aproveitando disso e fragilizando a sua saúde. Conspiram contra a harmonia do seu lar, porque você irradia seu pensamento e isso não faz bem a você. Isso acaba produzindo uma série de dores desnecessárias para a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que analisar o seguinte: nossas existências, elas precisam ser cuidadas também do ponto de vista da saúde espiritual. Não é bom o que você está fazendo. Se ele errou, ele está entregue à lei. A lei vai cuidar dele. Ele vai ser responsável por isso também. Então, não pensemos que as nossas existências, elas estão por conta do acaso. Ele não poderia ter se metido na história, que de repente, se a desencarnação aconteceu, havia uma previsão para que isso se desse. Mas ele interfere, acelera de repente o processo, não sei. Mas se você faz esse movimento, você se perturba nesta existência e pode ter uma perturbação no futuro por uma proximidade indesejada com relação a ele, pela mágoa e ressentimento, nascendo próximo dele, no mesmo hospital, para trabalhar como colega de trabalho ou dentro da família desse mesmo companheiro. Então, o que é importante? Todos nós, eu também, que já passei por histórias de erro médico em circunstâncias parecidas, também precisei trabalhar isso para que eu não criasse vínculo e compreendesse a lei de Deus pela ótica que o Espiritismo nos coloca.